Boa noite a todos que assistem o canal da Tenda mais uma vez pelas redes sociais. Hoje temos a honra de receber a Karine Alves Ribeiro e o Luiz Alberto Pereira para conversar conosco sobre literatura infantil. Eles que são autores e ilustradores. Temos certeza que vamos ter bastantes diálogos hoje. Esperamos também a participação de vocês. Então, boa noite, Luiz. Boa noite, Karine. Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite, Marco, Boa noite. Nis, Karine, todo mundo que está ouvindo, todo mundo está assistindo. Boa noite todo mundo. Para todos que estão podendo acompanhar, né, hoje. Então, hoje temos aqui a ilustre presença da Karine e do Luiz, que em parceria lançaram o livro Diálogos Possíveis, pela editora Copiarte. Então, vou apresentar brevemente um pouco o Luiz e a Karine antes que a gente passe a palavra para eles. O Luiz, ele é bacharel em Comunicação Social pela FURB e licenciado em Artes Visuais, também pela FURB. Ele já atuou como professor de artes nas escolas da rede estadual e ele atua como artista visual com pintura muralista e tendo algumas obras em vários espaços públicos em Gaspar. Como escritor, ele lançou seus primeiros textos no Expressão Universitária e ele também tem um livro autoral chamado Gritos e Sussurros Urbanos, que acredito que ele também vai mostrar um pouquinho aqui para a gente hoje. E a Karine é formada em Tecnologia e Processos Gerenciais. A Karine, como escritora, já publicou o romance No Outro Lado do Mar, pela editora Nova Letra, e tem poemas e crônicas publicados no Jornal de Santa Catarina. A Karine, ela é ilustradora desse livro que eles lançaram juntos, Diálogos Possíveis. Luiz e Karine, se vocês puderem falar um pouco para a gente como que foi esse encontro e como que vocês iniciaram esse projeto, como que foi a trajetória de vocês até esse momento, desse encontro. A Karine quer falar primeiro? Não, assim, eu já conheci o Luiz, né, já há alguns anos. Eu acredito que já há uns 10 anos, né, Luiz? Eu acho que foi, Sim. né? E eu hoje em dia faço ainda parte da Sociedade de Escritores de Gaspar, e ele chegou aí em 1 ou 2 encontros lá, né? E depois a gente perdeu o contato, assim, ele não pôde mais ir, né? E a gente se afastou. E daí, mais ou menos há 2 anos atrás, ele me procurou tirando umas dúvidas ali sobre o que ele queria, né? Por causa de um projeto literário que ele queria fazer. E eu acabei respondendo, né? Pela página da Sociedade de Escritores de Gaspar. E nisso a gente começou a conversar, assim, os dois gostam de arte, gostam de literatura, né? E daí, no meio dessa conversa, ele falou que ele já tinha esse projeto praticamente pronto, ele só tinha que dar, assim, uma revisada no texto, mas que ele mesmo, sendo artista visual, não teria tempo de fazer as ilustrações, né? Que ele tinha que achar um ilustrador. E eu nunca tinha feito trabalho de ilustração, só que eu trabalho, assim, tenho experiência com arte já, né? Na verdade, até desde criança. E daí, assim, me propus, né? Eu disse, o que você acha? Eu poderia ilustrar para você, se você confiar, né, no meu trabalho. E daí ele topou na hora, assim. Até achei arriscado, porque ele tinha visto alguns desenhos que eu fiz, mas, né, não tenho experiência na área de ilustração. E daí, desde então, essa parceria vem dando muito certo, graças a Deus. Sim. É verdade. Então, a Karine, eu mandei o texto para ela, que tinha um título diferente, era o Livro dos Diálogos, e ela gostou bastante do texto. Ela disse, que já imaginou algumas imagens para aquele poema. E eu falei, eu realmente não vou ter como fazer as ilustrações, gostaria bastante, eu já tinha publicado, eu adoro, sempre gostei muito de literatura infantil, muito de ilustração, e tinha vontade de seguir adiante num projeto assim, com imagens, com ilustração, né? Mas não teria tempo, por causa da minha demanda de trabalho em escolas, tudo, não teria o tempo para sentar e fazer o projeto todo, e a Karine coincidiu que ela pegou uma licença-prêmio, ela é servidora pública, né? Coincidiu que ela pegou essa licença e ela aproveitou para
começar a fazer os primeiros esboços do trabalho e fluiu, né, Karine? Então, ela ia... E foi tudo assim, praticamente online, né, Karine? Foi um diálogo, no título do livro, um diálogo muito, assim, entre a gente, né? Porque eu também não sabia o que ia dar. Então, eu fui me descobrindo, né, como ilustradora durante o processo de fazer os desenhos. Então, eu imaginei, assim, mais ou menos como se fossem metáforas imagéticas, que eu chamo, né? Em cima do texto, e fui passando para ele, ó, esse trecho eu imagino uma cena assim, sei lá, uma criança, uma menina, né? E daí ele ia assim, eu acho que fica bom. Daí ali eu comecei a pesquisar imagens, assim, referências para realmente fazer os meus desenhos. Daí passava para ele, e daí foi dando certo, assim, porque foi bem aberto, né? Que é diferente, de repente, de contratar já uma pessoa que tu já conhece, e a gente tem a amizade também, então a gente ficava, assim, bem tranquilo para poder conversar, dialogar e chegar no melhor resultado possível, né? Principalmente para ele, né? Que é o autor do livro. E como é que foi a tua, tu falou que foi a tua primeira experiência como ilustradora de um livro, né? Mas até então tu já vinha numa trajetória de desenho, de prática artística, de pesquisa. E conta um pouco mais pra gente, Karine, como é que é da tua formação, chegou a se formar em artes, ou se tu leva isso como hobby, ou dos seus outros trabalhos, né? Olha, a arte está ligada comigo desde criança, né? Eu me lembro, assim, de ter já uns 6, 7 anos e já querer desenhar, né? E ficava horas em casa, assim, primeiramente tentando copiar alguma coisa, né? Como toda criança, algumas fazem, pelo menos aquelas que gostam, né? E tentando dominar aquele traço ali. Então, depois de um tempo, a minha irmã mais velha comprou uns livrinhos na época aquele Instituto Universal, né, que tinha de desenho artístico, e eu pegava escondido dela e queria tentar fazer, porque ela não deixava pegar. E depois, com 14 anos, eu fiz um curso de desenho oferecido pela Fundação Cultural de Blumenau. Ali eu já vi que realmente dava certo, né, tive as primeiras noções mesmo de como estruturar um desenho, assim, mais certinho. E depois eu adentrei a faculdade de arquitetura, então peguei aquela parte mais técnica do desenho, de proporção, de perspectiva, né? E eu sempre fui muito perfeccionista, então juntou uma coisa com a outra, assim, de cada milímetrozinho, assim, tem que estar tudo certinho. E, em paralelo a isso, eu fiz um curso para pegar luz e sombra, né? Com um professor ali de Blumenau também. E mais tarde ali, fiz 2 anos da faculdade de arquitetura, mas eu acabava matando as aulas de projeto físico, né, resistência dos materiais, e ficava lendo livros de arte na biblioteca. Então eu pensei, tem alguma coisa errada, né? Daí tranquei e fui fazer artes lá em Curitiba, né? Na Faculdade de Artes do Paraná, hoje é Unespar. Cheguei a cursar 3 anos, só que na época eu não consegui concluir, depois transferi para uma outra faculdade, fiz mais um ano, depois ainda fiz 1 ano de moda, e fiquei sempre nesse meio, assim, vamos dizer que pega a criatividade, né? Então, e daí eu sempre gostei muito de ler, né? E depois descobri a escrita também, com 20 e poucos anos ali, e eu acredito que boa parte do meu repertório e do meu gosto pelas duas artes vem da infância, porque meus pais compravam muitos livros de literatura para mim. Eu ficava muito tempo no hospital, porque eu tinha bronquite asmática, né? Então, eles, para me consolar, ou para fazer companhia, me levavam os livros. E aquilo foi ficando na minha mente, né? Fora as referências que as pessoas da nossa geração têm, né? Principalmente os filmes do Disney e tudo mais. E aquilo foi ficando, assim, meio que guardado lá dentro. E agora, né, tive a oportunidade de colocar isso tudo em prática. Karine, então ilustrar esse livro infantil é como voltar às tuas raízes, as raízes da tua inspiração, algo nesse sentido? Eu acredito que sim, está lá na infância, né? Voltando, né, resgatando, se relacionando de novas maneiras. E aí a Karine falou um pouco pra gente como que foi esse processo até chegar o momento dela se reconhecer e atuar como a ilustradora. E Luiz, fala um pouco pra gente também como que foi esse processo de autoria do livro, se tem relação com o fato de você já
já ter atuado nas escolas, também o teu projeto de incentivo à leitura nas bibliotecas. Como que foi esse processo de autoria desse livro infantil? Então, a escrita desse material, do Diálogos Possíveis, ele veio justamente pelas minhas inquietações, das coisas que eu observava dentro da escola, né, e do espaço de bibliotecas também, assim, a observação de acervo de livros, o material que estava sendo oferecido para as crianças, né, e eu sempre comentava com a Karine, assim, que a gente tinha bastante um material bem bacana para as crianças nas bibliotecas públicas, mas faltava, assim, na minha percepção, obras de artistas da região, artistas de Santa Catarina, obras mais regionais e que tivesse uma cara, assim, do nosso estado ou da nossa região. A gente tem um acervo, assim, bacana, mas que predomina muito obras de autores São Paulo, Rio e Minas, assim, então falta um pouco ainda artistas no nosso estado, no nosso meio, ter o reconhecimento e ter a sua vitrine, né, ser valorizado, estar exposto também para que a criança também ela possa ver, poxa, as crianças, quando a gente faz leitura de algum material para eles, eles têm curiosidade, eles sempre perguntam, quem é essa pessoa que escreveu, quem é esse autor, eles querem ver a foto do autor, aí se o livro, o projeto gráfico não traz a foto, a imagem, a gente pesquisa na internet e mostra para eles, porque as crianças, elas veem, eu não sei como é que é a percepção de vocês, mas a minha é assim, que a criança, ela sempre quer saber, ela é sempre curiosa, e ela pergunta e vem atrás, a gente pega e mostra, né? E eu falava para Karine, a gente não tem esse material aqui que represente, assim, a arte catarinense, e eu acho que ela é muito importante. A gente tem alguma coisa, assim, da Nana Toledo, do Pablo, né, mas que também são pessoas que estão aí batalhando, correndo para ter a visibilidade, e vocês provavelmente conhecem o trabalho deles, é um trabalho maravilhoso, muito bom, assim, né, mas que eu acho que ainda precisa de outros, não, né, outras pessoas, porque nós, por exemplo, a Karine escreve, ilustra, e não tinha nada ainda voltado para esse público. Então, agora eu creio que é uma porta assim que se abre, não só para ela, mas para outras pessoas que também desenvolvem trabalho com escrita e com imagem e que possam ver nesse tipo de projeto possibilidades de se descobrir também e se lançar nesse meio. Eu acho que é muito importante. E como que tu tem percebido, Luiz, tu que atua em bibliotecas, né, na cidade de Gaspar, mas também acho que também deve ter uma visão geral, né, desse contexto, como tu tem percebido a leitura nesses últimos tempos, né, até mesmo com os processos de pandemia, essa passagem, né, do presencial para o virtual, como que isso tudo tem se dado e como é que você tem aí lidado com a literatura e com a divulgação também, né? Porque às vezes eu percebo que a gente está saindo de uma espécie de cultura de um livro físico e passando, né, para ler em tablet, ler e-book, ler em Kindle, ler, né, várias formas de leitura que não é aquela mais de ir à biblioteca e escolher um livro, que, ao meu ver, é algo que a gente nunca deve perder, né? Que eu, pelo menos, tenho esse prazer que ninguém tira, esse momento de ir sozinho a uma biblioteca, a uma livraria, ficar lá e olhar, né? É uma coisa muito É boa. todo um ritual, né? É todo um ritual, sair de casa, vou para a biblioteca, eu vou para uma livraria, é uma coisa assim que muitos ainda fazem. Eu não sei te dizer assim como vai ser daqui para frente. Eu percebo assim, as pessoas leem bastante. Eu já até comentei, eu acho que é com a Karine, assim, eu dei aula em escolas de ensino médio em Blumenau e mesmo que os adolescentes ali, por exemplo, numa escola que eu trabalhei, o João Widmann, tinha uns alunos do terceirão assim, totalmente conectados com fone, com celular, o tempo todo ligando, conversando, mas também com livros impressos juntos. Eles levavam na bolsa, iam para a escola, iam para o curso técnico no Senai à tarde, mas estavam com o livro na bolsa, lia no ônibus. Então, assim, eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Estão lendo, estão acompanhando, que é um ritmo diferente, novo, que talvez a gente não tenha essa mesma velocidade, mas está aí. E com relação às crianças, a gente vê o gosto pela leitura, assim, a importância do papel da escola, né? O professor leitor, porque nós temos vários professores, ainda bem, assim, que são professores leitores,
que salvam a pátria aí, né, incentivando a criança a ler, lendo para a criança, é o exemplo positivo que a criança precisa para gostar de ler, né? Então, a gente lê com as crianças na escola, eles adoram, às vezes tu lê 2, 3 livros numa aula para a criança, eles gostam, e ainda levam um livro para casa, e pede para o pai e para a mãe ler em casa, né? Ou tu acabou de ler uma história, por exemplo, com um aluno ali, ele gostou, ele já quer levar para casa para contar para não sei quem. Então, a gente vê que há esse encantamento da leitura, um livro físico, um livro de papel, eles querem, eles gostam, basta que existam pessoas ao redor deles que têm essa preocupação em incentivá-los, né? Ai, que legal, Luiz. Assim, é legal imaginar a tua trajetória de um lado incentivando com esses projetos na biblioteca, até chegar um momento que tu também é um autor do livro que volta, né? Que vai voltar para a biblioteca e continuar sendo como um estímulo de leitura, como se fechasse um ciclo, assim. Isso, então, é verdade. Pegando esse gancho, Karine, se tu puder, tu falou das ideias que tu teve para ilustrar o livro, se tu puder falar um pouco para a gente como que foram essas ideias, que desenho tu pensou, se tu puder falar um pouco mais das suas ilustrações. Se vocês tiverem um livro também, a gente pode mostrar para quem está assistindo algumas partes dos livros, algumas ilustrações da Karine, ver como que ficou esse produto final. Bom, assim, como o Luiz ele me deu liberdade, assim, desde o começo eu perguntei para ele, olha, você quer um personagem só que, por mais que seja um poema, ele não é assim uma historinha de começo, meio e fim, né? Virou uma prosa poética, né? Mas poderia ter um único personagem que vai vivendo aquelas reflexões. Ele disse, não, pode ter mais do que um personagem, até prefiro assim, até para mostrar um dos objetivos, né? A abordar a diversidade, a respeito às diferenças, a questão do racismo mesmo, e também a empatia, né? A resiliência. Então, eu fui, assim, trabalhando em cima disso. E como eu vou muito para as metáforas, até porque eu escrevo também, então, acredito que foi por ali, sabe? E alguns, assim, a pessoa vai, se vocês forem ler um dia, tem o trecho, tá, mas a pessoa tem que forçar um pouquinho a criança para entender ali, tá, mas por que ela fez isso, né? Porque não é simplesmente, assim, uma imagem que vai traduzir como se fosse uma legenda, né? Do que está escrito. É algo que busca, assim, incentiva a reflexão sobre aquilo ali, né? E, então, no fim, a gente até temas, assim, mais como depressão ou uma profunda tristeza, tem um livro para criança e não ficou, eu acredito, né? Não ficou de uma forma, assim, que choca, ficou de uma forma que acolhe, né? Então, não sei se o Luiz quer mostrar alguma coisa, as imagens que, de repente, para ele são mais significativas. As imagens, elas contam uma outra, elas dialogam com o texto. Vocês e elas também têm independência, ela conta uma outra história, né? E, como ela falou, não é uma legenda, ele vai... Eu gosto bastante, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui. Gosto bastante dessa imagem. E ela fala assim... Posso ler o que está escrito, Luiz? Claro. Deixa eu tentar centralizar aqui. Que diálogo incrível Sim. Que diálogo incrível acontece quando reconhecemos para nós mesmos que merecemos o melhor da vida. E vocês tocam em pontos, em temas que são sensíveis, pelo que a Karine disse, né, Luísa? Depressão, isso. Resiliência, racismo. Isso. Aqui também, não sei se vai ficar uma visualização bacana, né? Uma criança caminhando assim, por um caminho um pouco mais escuro, assim, feixes de luzes atravessando, e uma frase que diz assim: é libertador quando nos momentos mais sombrios ouvimos aquela voz que nos diz: vai ficar tudo bem. Por que então viveríamos sozinhos? Então ele fala muito sobre a importância de a gente estar conectado um com o outro, de respeitar as diferenças, de que você, né, de repente, não precisa concordar com tudo que a outra pessoa faz ou fala, mas você tem o dever de respeitar. Então, ali do começo ao fim, ele vai falando sobre essa importância, né, que a gente vive num mundo plural,
no mundo o tempo todo conectado e que não faz sentido nenhum a gente ficar se isolando e vivendo em caixinhas, né? Que, na verdade, a gente deve se aproximar um do outro e tentar, da melhor maneira possível, viver de uma vida melhor, né? Uma vida bacana, que vale a pena a gente viver. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem vivido aí, visto, né? Aconteceu no... Me parece um livro bem existencialista, se a gente for olhar, né? As imagens e tudo mais. Mas são Dá são para livros elaborar muita coisa. Né? muita influência, que assim, Marco, do que eu passei na época do PIB de Direitos Humanos. Então, isso acaba respingando no nosso trabalho. Foi muita influência das leituras do Paulo Freire, aquela época lá com o Celso, né, que a gente tinha. E tudo aquilo mudou, assim, a minha maneira de ver a escola, os adolescentes, a importância da educação e da literatura. E agora isso respinga no meu trabalho, tanto visual quanto escrito, né? E é muito bacana você poder se permitir criar a partir dessas suas referências. Não é uma coisinha assim que eu tirei do nada, tem uma fundamentação e tem um propósito de ser, de existir, né? E ainda bem que o nosso projeto agora, né, Karine, nosso livro está indo para as bibliotecas aqui da rede. A secretária da Educação, no final do ano, viu o material, ficou encantada, e não, a gente precisa levar esse livro para as escolas, então eles compraram vários exemplares e esse mês ele vai estar indo para as bibliotecas escolares, então a gente está bem contente com esse retorno. Não sei se eu posso complementar só. Claro. E é engraçado como a gente pensou isso há mais ou menos 2 anos atrás, mas os temas parece que tomaram mais corpo e mais importância do ano passado para cá, com toda essa questão, né, do racismo, a questão da pandemia, como aquela imagem que ele mostrou ali do menino, né? Tem até um fato curioso que o ano passado eu vi uma reportagem no G1 onde retratava um menino exatamente na mesma posição, né, sentado em cima de uma lata de tinta, não sei se vocês chegaram a ver, ele era do interior de São Paulo, e 2 policiais que localizaram ele, porque pegaram ele buscando livros de uma lixeira, ele tem apenas 5 anos, e perguntaram, mas por que você está fazendo isso? Ele disse, porque eu gosto muito de livros, ele nem sabia ler ainda, e eu quero levar para os meus irmãos também. E tinha, né, livros que estavam no lixo. Então, eles fizeram uma campanha nacional para ajudar, porque, na verdade, não é só a falta do livro, mas a família toda em vulnerabilidade social, e né, mobilizando para conseguir dinheiro para, de repente, comprar uma casa decente para eles, porque eles visitaram lá e me falaram, em particular, que era muito insalubre. Tanto é que eu enviei o livro de presente, a gente enviou o livro para o menino, mas eles nem entregaram na hora, porque se deixasse lá, mofava, assim. Então, parece que teve um final feliz, conseguiram, né, estão no amparo, além do psicológico, conseguiram ele e os irmãos dele bolsas de estudo em escolas e tal, e parece assim, não sei se foi uma comunicação ou telepática, mas até o rosto do menino era parecido, sabe? Muito com parecido, a imagem. A posição da imagem com a fotografia. Até tá lá no meu Instagram. Então, faz a gente pensar, assim, como tudo está conectado mesmo, a gente não está sozinho, tem sempre alguém ali do lado que passa pela mesma coisa, seja por uma dificuldade, né, sei lá, uma tristeza, uma depressão, uma coisa assim, seja dificuldade social que a gente tenha, e a gente está aí para um entender o outro, para a gente respeitar o outro como ele é e estender a mão, né. E a gente quer passar isso para as crianças, né, como reflexões. É um projeto muito bonito que acalenta, né? Além de vocês tocarem pontos que são sensíveis e importantes para a gente tratar desde a infância, ele também funciona como um acalento, como um abraço para quem for ler, porque ele dá esperança para a gente, né? Nesse sentido que a Karine disse, de não se sentir sozinho, etc. E Luiz, tu falou também das tuas referências e das tuas reflexões para pensar o livro. Tu queres falar um pouco também da tua outra produção, do Gritos e Sussurros Urbanos, e como que isso também influenciou nesse livro agora em parceria com a Karine? Então, eu sempre gostei bastante de escrever. Eu acho que desde que eu tinha uns 14, 15 anos eu tinha uma máquina antiga
uma Olivetti 82 em casa, máquina de escrever Olivetti 82, e eu sempre ia escrevendo, ilustrando, criando histórias e levando para a escola. Parece que já era uma coisa assim, já estava meio... Eu não acredito em destino, assim, mas parece que já estava meio determinado, assim. Sempre eu me lembro de levar coisas para a escola e mostrar, e alguns professores assim, elogiar e tudo, e incentivar, assim, né? Mais uma vez, o papel do professor que incentiva e apoia, né? Então... tinha algumas coisas escritas, não tinha publicado ainda exatamente, e só em jornais, assim, né? Eu lembro que um dia eu estava na FURB e eu encontrei a Magali Moser, que era professora no curso de jornalismo, é uma jornalista aqui de Gaspar, também uma conhecida minha, uma amiga muito bacana. Eu falei para ela que estava trabalhando no projeto do PIBID, né, de Direitos Humanos em algumas escolas em Blumenau, e tinha visto algumas situações, algumas coisas, e estava escrevendo a respeito, assim, né? E ela assim, disse, poxa, que bacana, por que tu não escreve uma pauta lá para a Expressão, contando um pouco das tuas experiências, e eu cheguei em casa, escrevi, só que eu escrevi meio em forma de contos, né, e fui preservando o nome também eu fiz tipo como se fosse uma ficção, mas contando histórias de coisas que eu tinha visto, dei nome de personagens, não disse o nome da escola onde eu estava atuando, mas eram coisas reais, e saiu no jornal. Eu lembro que algumas pessoas naquela época, meu Deus, isso tem acho que uns 10 anos, não lembro agora, e o pessoal começou a mandar e-mails, não tinha WhatsApp como tem hoje, sim, e o pessoal começou a mandar e-mails elogiando o texto no jornal, né, e a Magali começou a pedir mais alguns, e eu fui escrevendo, que fui dando ânimo, fôlego, assim, e de um texto que eu comecei publicando, publiquei uns 4 no jornal, ele virou um livro com 12 histórias, né, eu parei de publicar no jornal, juntei tudo e fui atrás de editoras, e consegui pela Nova Letra, e a arte da capa foi um ex-aluno meu, o Fernando, lá do João Widman, e que inclusive fez a parte da diagramação desse projeto novo do Diálogos Possíveis. Ele virou meu amigo, hoje ele trabalha na área de produção como design gráfico, então ele fez a arte da capa para mim. Então é um texto que fala sobre a vivência do jovem, do adolescente, né? Mas sempre com esse viés, assim, sobre a importância do olhar o outro, do respeito, de dramas pessoais, né? Ele está conectado, só que o Diálogos Possíveis é escrito numa outra abordagem, mas é um conectado com o outro. Que legal, Luiz, que já está nesse caminho há um tempo. E daí, nesse gancho do Luiz falando de outras produções dele, se a Karine também quiser falar do romance que ela lançou do Outro Lado do Mar e de outros poemas também publicados, né, Karine? Tu acha que isso influenciou nessa ilustração ou foi um novo mar para ti? Desculpa, Marcos, queria falar alguma coisa. Foi diferente, assim. É que eu comecei escrevendo poemas, eu tinha mais ou menos 22 anos, né? E depois eu fui para a prosa, que foi o que eu publiquei, né? Então, aí teve um caminho, assim, né? Muito incentivado por outros amigos escritores aqui da cidade e tal. E daí eu pensei assim, será que eu consigo escrever prosa, né? Porque quem escreve poesia é uma outra coisa. Muitas vezes, num minuto, já está feito o poema, você só dá uma revisada, né? E a prosa tem que colocar os personagens, colocar cronologicamente ali organizado, criar o cenário. É todo um negócio mais complexo, né? E daí eu comecei, a partir de um poema, que é o prólogo do livro, eu desenvolvi a história, né? E achei que eu não ia terminar. No fim, ficou parado lá em 6 meses. Daí, quando eu vi, não, agora ou vai. Aí terminei, publiquei, porque eu pensei, quero ver o que o pessoal acha. Se gostam, se acham que não, volto para a poesia, né? Mas, graças a Deus, assim, foi em 2010 ou 11, agora não lembro direito que eu publiquei. Assim, a resposta foi bem legal. Assim, as pessoas realmente gostaram. Uns pediram uma continuação, porque ficaram querendo saber o que aconteceu. Mas realmente um romance, daí ambientado na Noruega, daí fui fazer uma pesquisa sobre o país, porque eu não conhecia direito a cultura, né? Então, para poder colocar ali dentro do livro, e também em contraponto com uma outra personagem que é brasileira, de Florianópolis, que já tem uma característica mais parecida com a nossa, e eu diria, assim, que seria um romance marítimo, porque aborda, né, a questão o personagem principal, ele é um marítimo, né? E tem caça às baleias, tem aventura, tem fatos históricos também, que é ambientado ali na década, pega um pouquinho da Segunda Guerra,
década de 70, né, para a década de 80. E daí foi uma outra situação, né? Agora, para o livro do Luiz ali, como você falou mesmo, foi praticamente um resgate da minha outra história, que antes de escrever eu já desenhava, lá da infância, e essa junção de coisas. E no fim, eu não sei o que eu gosto mais, se é de escrever ou se é ilustrar. Eu não tenho livro aqui, tá, para mostrar para vocês. Daí vou ficar devendo. Eu sempre penso que a gente está muito amarrado às nossas produções artísticas, literárias. Eu sou formado em música, então tudo que eu faço em música eu acabo reconhecendo muito de mim nas produções, né? Seja dando aula ou tocando. E eu queria saber de vocês como é que é perceber, após as publicações, essas ressonâncias, né? São de vocês, mas agora também são dos outros que estão lendo, que estão recebendo. Como que é para vocês esse processo de perceber a sua obra na palavra de outro, ou ver alguém lendo vocês, né? Ou experimentar esses relatos das experiências literárias, como é que tem sido para vocês? Isso eu pergunto porque muito me interessa. Eu sou curioso com essas pequenas coisas, essas pequenas ressonâncias assim que a gente vai tendo. É muito bacana. E ao mesmo tempo uma experiência meio estranha, porque tu vê o material, né? Ele vira um produto, né? Embora eu não goste muito dessa palavra, mas ele vira um objeto, assim, né? Que veio de ti, da tua subjetividade, e de repente ele está impresso e está à disposição na mão de outras pessoas que vão ler e vão ressignificar o que tu criou, que tu sentiu, né? E eu tive uma experiência umas semanas atrás com a abertura de ano letivo na escola onde eu trabalho, o pessoal mantendo o distanciamento, tudo assim, aí a diretora fez a abertura e ela usou o meu livro, esse Diálogos Possíveis, como uma abertura para o grupo tinha um grupo pequeno de professores, assim, né, mas foi uma coisa bem bacana, porque era uma coisa que eu não esperava, e a gente vê que, de alguma forma, aquilo tocou, mexeu cada um de uma maneira, né, é uma coisa muito, muito louca, assim, mas é muito, muito gratificante, não tem uma explicação muito lógica, porque é subjetividade, então é poético, então é muito louco e é muito bom. Acho que é por isso que é tão bom, né? Porque é arte, então a arte é demais. É sentir. Assim, eu, né, também penso como Luiz, assim, é uma coisa que não tem direito como explicar, e como é que eu vou dizer, assim, você escolhe aquele caminho, você não sabe o que vai dar, né? Você arrisca, né? E ou você faz isso, ou você guarda aquelas coisas numa gavetinha ali, na tua vida, e nunca mostra para ninguém. Mas se você, uma vez eu li, né, que a arte, ela só realmente tem um significado quando ela chega ao seu telespectador, entre aspas, né? Ou ao leitor, ou aquela pessoa que vai apreciar a obra de arte, né? Ou mesmo música ou dança. E enquanto não tem a catarse, vamos dizer assim, não tem como saber o significado dela completo. E às vezes o que a gente pensou antes de escrever ou de desenhar, ou seja o que for, é uma coisa, a pessoa vai interpretar de outra forma. Então, aí, assim que ela se torna, assim, ela sai de ser uma inspiração, né, parte de uma inspiração, para ser algo muito maior que você nem imagina, né, talvez não imaginaria. E depois você vê as pessoas trazendo um feedback, olha, realmente, eu gostei muito dessa parte, a pessoa sempre, né, relaciona um trechinho, né, do livro, eu gostei mais, às vezes, nem você, às vezes, deu conta que aquele trecho podia, né, passar determinada reflexão, e a pessoa, não, eu pensei nisso, porque remeteu a tal coisa da minha vida, ou mesmo no desenho, né, tal imagem tem um significado maior para mim por causa disso, por causa daquilo, e até o antigo livro ali, o anterior livro, eu enviei uma cópia na época para a embaixadora da Noruega no Brasil, né, e demorou uns dias, um tempo, e ela respondeu de próprio punho, né, agradecendo e dizendo que realmente eu retratei muito bem o país dela, porque eu peguei alguns fatos históricos, personagens realmente da história de lá, né? E ela disse que ela demorou para responder porque ela estava aprendendo português ainda, porque ela recém tinha chegado, e ela queria ler o livro já entendendo português. Legal. Então, ali faz um intercâmbio, né, entre uma pessoa que não saberia da nossa cultura, e querendo ou não tinha coisas da nossa cultura também no livro,
Então, é uma coisa assim que a gente não imagina, mas pode estar, sei lá, plantando sementes ou transformando pessoas, seja como for, é sempre válido, né? Que legal, Karine. E tudo isso requer também muita coragem da tua parte, né? De se mostrar, de se expor, de ir atrás. Tem algumas pessoas aqui acompanhando a gente, acompanhando o trabalho de vocês. A Bárbara disse que foi muito bom começar o ano com essa leitura. E também a Bárbara falando que a arte, sem dúvida, enriquece a nossa vida. A Bárbara também escreve, desenha, ela trabalha comigo, ela é ótima. Pois é, e até nessa questão, uma surpresa que a gente teve, né, Luiz? Porque a gente imaginava assim, vai ser um público de 7 a 12 anos, mais ou menos, a criança que consegue ler, porque o texto não é tão simples, as imagens também são mais complexas e tal, né? E, para nossa surpresa, muitas crianças entre 1 e 2 anos estão amando o livro, mesmo sem saber ler. A gente teve feedback, assim, de mães, né, que mandam fotos. Uma mesmo ali, que é uma família, ela disse que a criança não pode ver o livro, e ela sabe abrir a porta do guarda-roupa com 2 aninhos, pede o livro, e ela tem que ficar olhando ou alguém contar a história para ela. Então, assim, isso é muito incrível, porque não foi um livro feito para essa faixa etária especificamente, né? E, assim, é muito gratificante ver que criança já dessa idade tão pequena está despertando já o gosto da leitura com esse livro. É interessante a fala de vocês. Quando vocês falavam, eu lembrava de uma leitura que eu fiz há um tempo atrás, que é de um filósofo francês, o Jacques Rancière, e ele fala justamente dessa questão da arte, que a arte resiste ao próprio tempo. Ou seja, vocês, ao criar um livro, uma ilustração, um livro, né, o livro com as ilustrações, a gente acaba criando uma espécie de bloco de afetos e que a gente não sabe a quem é que vai afetar esse bloco de afetos, né? As palavras que contém neles, a gente não sabe como que esse bloco de afetos vai se mover no tempo e no espaço, e também não sabemos a quem esse bloco de afetos, chamado livro, vai afetar, né? Seja uma criança, um adulto. E enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando nessa reflexão de como o livro também ultrapassa o tempo, né? Ou seja, a gente vai passar, Karine Alves vai passar, Marco vai passar, Anis vai passar, a Luiz vai passar, mas isso que vocês criaram vai resistir ao tempo, né? Ao tempo e às idades e tudo mais. E, então é muito interessante isso. Fiquei viajando aqui enquanto vocês estavam falando. Ah, muito lindo isso. É verdade também acredito nisso. É muito legal. Tu ler livro de um artista que já há muitos anos já faleceu, aquilo ainda faz sentido, te toca, mexe contigo. Essa semana passada eu terminei de ler um livro da Clarice Lispector, foi escrito em 69, eu nem tinha nascido ainda, e foi assim um baque para mim, aquilo, uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, o nome do livro. E, nossa, mexeu muito comigo, tu pensa, e aquilo continua vivo, o bloco que tu falou ali, né? Essa coisa, bloco de sentimentos, ainda continua vivo, latente, né? Esse é o poder da arte, da literatura aí, para tocar gerações, né? Incrível. Isso também casa com o que a Karine tinha dito antes, de só se completar quando chega no outro, né? No espectador, no leitor. E vocês ilustraram um livro infantil, mas que ele também afeta, esse bloco de afeto também chega mesmo aqueles que ainda não são letrados, digamos assim. Provavelmente pela carga que tem também nas ilustrações da Karine, né? Que é um outro jeito de comunicar aquelas ideias, né? E aquelas ideias transmitidas pelo desenho também vão afetar de um jeito que às vezes pode causar surpresa até em vocês, que foram as pessoas que elaboraram esse material. Esses diálogos possíveis da imagem com o texto e o leitor, o ilustrador, a ilustradora, né? E, enfim, é uma coisa muito linda, incrível. Até o próprio processo de criação do livro, assim, foi muito bacana, né, Karine? Não sei se depois a Karine quer comentar alguma coisa, não sei se também estava na tua pauta para perguntar a respeito o processo de criar o livro, né? Pode falar, se tu quiser. Sim, o texto eu escrevi numa folha corrida, assim, no Word, mandei para a Karine pelo
pelo WhatsApp ou por e-mail, não lembro, assim, e eu lembro que logo em seguida entrou a pandemia, a gente pouquíssimas vezes a gente se viu pessoalmente antes, né, Karine? Uma ou duas vezes, só online, totalmente online. O projeto todinho foi feito online, contato com as editoras, com o diagramador. Nós montávamos grupos assim no Zoom, né? Não lembro agora o nome do programa que a gente usava. Ficava até madrugada fazendo trabalho. Eu, a Karine, a câmera, assim, né? E o Fernando, que era o diagramador, lá em Blumenau, na casa dele, mexendo no Corel, mexendo no programa, assim. E a gente diz, não, tem que ser assim, a imagem tem que ser desse jeito, a fonte, então foi tudo pensado. E como a gente fez um processo de edição independente, foi feito com a editora Copiarte, ela fez a parte da gráfica só, né? Mas a edição, a diagramação foi toda independente. Então a gente passou por todo o projeto, a parte escrita, a parte da Karine de ilustração, a mão, tudo. Então é totalmente autoral. Ele é um livro assim praticamente artesanal, né? Então isso trouxe para nós dois, né, Karine, uma experiência que provavelmente a gente não teria tido se nós tivéssemos simplesmente entregue o material lá na mão de uma editora e eles decidissem tudo por eles, a gente só recebesse o dinheirinho depois do contrato, né? Então, isso também foi uma experiência muito rica. Um detalhe, né, Luísa, que realmente os desenhos foram feitos todos em aquarela, guache, não foi assim, não teve desenho digital ali. Depois teve alguns ajustes de algumas coisas, pequenos detalhes, mas assim, então foi mesmo suado, assim, não foi aquela coisa assim, a gente vai botar uma imagem porque a gente quer vender para criança e qualquer coisa basta. Entende? A gente pensou como pequenas obras de arte dentro de uma obra de arte maior, né? É interessante esse processo, né? O Luiz falou de uma coisa que eu também gosto bastante, que é o artesanal, né? Uhum. E como que isso enriquece qualquer processo artístico, né? E eu acho que essa é uma diferença, do Luiz, que tu falavas, do artesão e do produto, né? Que no artesão essa é a diferença, assim, porque quando é um produto a gente percebe a seriação, né? Uma coisa muito para as massas. E o artesanal é isso que a Karine traz, né? São esses detalhes, esses nuances, E essa acompanhar o preocupação. processo, né? O processo desde o momento mais embrionário até agora que está tendo uma distribuição para as bibliotecas e vocês Isso. sendo protagonistas, digamos assim, de todas as etapas do processo. É realmente muito bonito. E até agora falando nisso, né, a gente também falando de como foi tomando corpo os assuntos, né, eu falei para vocês que teve um incentivo da infância, né, que eu ficava em hospitais e tal, e uma das imagens eu pensei em cima do texto do Luiz, não sei se tu quer mostrar, Luiz, ou não, mas e para mim aquilo ali falava assim de que há diálogo, né, como é que é? Há diálogo num sorriso iluminado, ou algo assim. Ele vai procurar ali. Só um pouquinho. E daí, assim, para mim, me veio muito, assim, essa coisa de, às vezes, a pessoa tá doente e um pequeno gesto, né, ou coisa assim, pode estar ajudando ela a se animar um pouquinho, buscar essa força de viver, que, no fim, hoje em dia, a gente está precisando da pandemia, né? Então, eu acho que um pouco foi a referência do que eu vivi na infância, mas casou com essa questão atual que a gente está vivendo. E no meio desse processo todo, a gente acabou fazendo uma campanha no Hospital Santo Antônio, a gente conseguiu que pessoas doassem, né? Pelo valor do livro, a gente levou o livro para as crianças. E, assim, poder levar um pouquinho, né, de alegria, de arte para elas, sendo que para mim foi tão importante naquele momento, né, da infância, e a gente sabe que a arte realmente ajuda, de repente, levar um sorriso para quem está precisando, né? Então, assim, se for falar, assim, a experiência que está sendo a gente trabalhar com esse livro, e agora a gente está esperando o retorno das escolas também, é muito rico, assim, sabe? E deixa a gente muito, muito feliz, assim, porque a gente está vendo que realmente valeu a pena a gente ficar horas ali, é pandemia, é ansiedade, é tudo. Foi a minha licença prêmio trabalhando em cima, mas valeu a pena. Luiz e Karine, a gente está se encaminhando já para o nosso final do nosso diálogo, foi muito rico.
Mas vamos ainda, queria que vocês deixassem uma mensagem para a gente, algo que vocês queiram falar, para quem está nos assistindo e para quem vai nos ouvir, né? Depois, quando estiver no YouTube. E também, se vocês quiserem passar os contatos de vocês, né? As redes sociais ou o que vocês tiverem, quem estiver nos assistindo, possa também adquirir esse material ou, às vezes, levar esse material para uma biblioteca de outra cidade que ainda não tenha. Né? Então, se vocês quiserem passar o contato de vocês, a gente vai ficar muito feliz também. Queres passar, Karine? Eu acho que o principal, é mais fácil pela nossa página do livro no Instagram, que é diálogos.possíveis. Fica mais acessível ali, porque Isso. daí entre passar o nosso particular, às vezes é meio ruim de a pessoa gravar, né? Não sei se tu quer deixar o telefone, Luiz, ou... Posso deixar o meu WhatsApp, meu telefone, que é o 47, né? 999 21 9747. E o nosso trabalho está na página do Instagram. Está em livrarias, então é a única forma de adquirir, mas é bem... Se for aqui na cidade, a gente mesmo leva, se for em outro lugar, a gente envia pelo correio, não tem problema, tá? Então, a gente queria agradecer imensamente a presença de vocês e a divulgação desse trabalho muito bonito que vocês têm feito, e agradecer também todo mundo que assiste a gente. E lembrando também, puxando o gancho para os diálogos aqui da tenda, esse foi um diálogo sobre literatura infantil, a gente também teve outros diálogos sobre literatura, com Marcelo Labes e com a Dona Lia, que mostrou um pouco das leituras dela. Caso vocês queiram também acessar as lives anteriores, a gente está sempre procurando saber mais sobre os autores também. Então Legal. É isso, obrigada, boa noite a todos. Obrigado a todos, o Marco, a Nis, a Cris, a Karine pelo projeto, foi um trabalho maravilhoso, muito bacana. Boa noite. Obrigada, um abraço. Gente, ali, como a Lia mesmo falou, né, que eu vi lá uma fofa, né, realmente criança, se tiver, né, alguém assistindo, ou professores que estão acompanhando, incentivem, né, as crianças, pais incentivem, que realmente vale a pena. Tipo, nós somos 2 exemplos, né, que a gente começou com grande apoio lá na infância, de família, de escola, e hoje em dia a gente está produzindo arte para as pessoas. Então, e fora que ajuda em todos os setores da vida, né? Então, leiam muito, quanto vocês puderem, quanto mais melhor.